Tudo no mundo dos investimentos parece bastante apelativo. Aplicar dinheiro aqui, existir um potencial de retorno ali, pormos o nosso dinheiro a trabalhar para nós, é isso tudo até chegarmos à parte dos impostos. Aqui entra em cena uma sopa de anexos, nomes complicados e uma data de números que provavelmente nos deixa com uma grande dor de cabeça. Impostos sobre os dividendos, sobre as mais-valias... Parece uma verdadeira selva. Hoje, aquilo que ambiciono fazer é transformar essa selva num jardim bem cuidado e fácil de entender e navegar. Vou, espero eu, desmistificar toda a confusão e tornar o processo do pagamento de impostos quando investimos em ações e ETFs numa tarefa mais clara e acessível. Antes de começarmos, quero dizer-vos que não sou um contabilista certificado e que esta informação vem de um esforço grande de pesquisa independente e de consulta em alguns pontos com profissionais excelentes, como é o caso do Marco Libório da UWU Solutions. De modo que quero primeiro agradecer-lhe e naturalmente incentivar-vos a verificar sempre a informação relativa ao vosso caso em particular com um contabilista. Na melhor das minhas capacidades desenvolvi este vídeo e tanto quanto sei tudo o que aqui digo estará factualmente correto, mas na mesma deve ser tido em conta apenas como uma base, muito mais do que qualquer tipo de certeza, até porque tudo evolui, especialmente no que a matéria de fiscalidade diz respeito. Feito este pequeno disclaimer, há duas formas de ganhar dinheiro a investir em ações. Podemos receber dividendos ou realizar ganhos de capital. Já falei bastante em detalhe sobre isto em vídeos passados, portanto, resumindo e simplificando. No primeiro, oferimos a distribuição de uma porção dos lucros da entidade onde investimos. No segundo, compramos um título a um determinado preço, vendemos mais tarde por um preço superior e na disparidade dos dois montantes é gerada uma mais-valia. Mas o que frequentemente acontece, pelo menos à minha volta vejo bastante, é algo do género, bem, também só 1000 euros aqui, 2000 euros ali, quem é que vai dar por isso? Nem faz sentido declarar. Ou então, invisto numa corretora holandesa, numa empresa americana e é o Estado português com a sua máquina desatualizada que me vai apanhar na curva. Pois é, mas às vezes corre mal e quando corre é a sério, com coimas relativas a omissões e inexatidões na ordem dos 375 euros aos 22.500 segundo o Economista. Agora, o imposto devido é sempre o mesmo, independentemente de qual das duas fontes de receita, dividendos ou ganhos de capital, geramos. É o IRS, ou Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, que incide sobre o rendimento de quem reside em Portugal ou que, não residindo, de cá ofere alguma contrapartida monetária. Para a declaração desta contribuição, existe um rosto do documento que nos identifica e 13 anexos diferentes onde vão constar as nossas receitas. No futuro poderemos explorar todos se for do vosso interesse. Hoje vamos falar de 3 deles. O anexo E, correspondente aos rendimentos de capitais, onde estão incluídos, entre outros, juros de aplicações financeiras. O anexo G, correspondente aos incrementos patrimoniais, onde se incluem as mais-valias. E ainda o anexo J, relativo a rendimentos obtidos no estrangeiro, onde se enquadram tanto as mais-valias como os dividendos provenientes de empresas estrangeiras. Outra noção a conhecer antes de seguirmos é a de retenção na fonte, da qual provavelmente já fomos, somos ou seremos alvo. De forma muito redutora, é um mecanismo existente em diversos sistemas fiscais como o nosso, que compreende o pagamento adiantado de uma porção dos impostos ao Estado, normalmente feito por uma entidade pagadora em nome de um devedor. O grande objetivo desta estrutura é melhorar a eficácia da cobrança das contribuições, assumindo assim o Estado a responsabilidade da poupança do montante devido pelos cidadãos. Entretanto, aproveito para relembrar que a entrega da declaração de IRS deste ano, referente aos rendimentos obtidos no ano passado, está neste momento em aberto, com prazo efetivo de entrega até dia 30 deste mês. Isto para dizer que, se por acaso virem alguma coisa que desconheciam nos próximos minutos e já tiverem submetido a vossa declaração, ainda vão a tempo de fazer correções sem coimas através de uma declaração de substituição, caso esta seja também entregue até ao dia 30. Sem mais demoras, vamos lá. No que toca aos impostos sobre os dividendos, há duas principais variáveis a ter em consideração: a sede fiscal da corretora que utilizamos e a sede fiscal da empresa onde investimos. Falemos primeiro da questão da sede do intermediário financeiro. Se a corretora onde compramos e vendemos os nossos títulos, ou que os tinha na sua custódia quando recebemos dividendos, tiver uma sede fiscal em Portugal, como é o caso da XTB, o patrocinador deste vídeo, que tem um NIF português, não somos obrigados a colocar os nossos rendimentos de dividendos na declaração de IRS, que aconteceria no anexo E, onde são declarados os rendimentos de capitais. Não porque não tínhamos de pagar impostos, era bom, mas sim porque o devido é retido na fonte, como quem diz, chega ao nosso bolso um montante já líquido. No entanto, apesar de neste caso estarmos em cumprimento com a nossa obrigação aos olhos da lei, declarar os nossos dividendos pode trazer-nos benefícios numa ótica de evitar a perda desnecessária de dinheiro. É aqui que entra a outra variável a ter em consideração, a sede fiscal da empresa em questão. Se apenas recebermos dividendos de empresas portuguesas, como por exemplo a Corticeira Amorim ou a CEMAPA, então não temos
precisamos mesmo de fazer nada, não vamos ganhar nem deixar de perder ao fazê-las constar da nossa declaração. O problema aparece quando os ETFs ou as ações são de corporações com sede fiscal fora de Portugal. Nesta situação, o nosso rendimento pode estar a ser alvo de tributação duas vezes, uma no país onde está sediada, à taxa legal aplicada nesse local, e outra em Portugal, pela nossa corretora, à taxa dos tais 28%. Este fenómeno é a chamada dupla tributação e pode-nos acontecer sem sequer nos aperceber. Um caso algo específico que provavelmente acontece a vários investidores portugueses é o da EDP Renováveis. Apesar de nos ser muito familiar, porque a empresa-mãe, a EDP, é portuguesa, a Renováveis tem a sua sede fiscal no nosso país vizinho, mais especificamente em Madrid. Quem não tem noção desta particularidade é tributada ao abrigo da lei espanhola, que retém na fonte 19% do rendimento, e ao da portuguesa, que retém mais 28%. No total, é quase metade do dividendo, 47%, que se nada fizermos, nunca nos vai chegar às mãos. A grande solução para este problema consiste na utilização das convenções fiscais estabelecidas entre as nações para evitar a dupla tributação. Trata-se de uns acordos feitos entre Portugal e mais de 70 outros Estados com vista a eliminar, ou pelo menos atenuar, a tributação no país de não residência. Para ativarmos este mecanismo, a única coisa a fazer é provar que somos residentes em Portugal e não no país da fonte. Na grande maioria das situações, isto pode ser feito de forma relativamente rápida, através da entrega de um certificado de residência fiscal à nossa corretora. Em alguns casos particulares, como o dos Estados Unidos, onde estão sediadas uma grande maioria das gigantes mundiais, já há até uns formulários específicos e de acesso mais facilitado que tornam este processo mais simples e imediato. Este formulário dos Estados Unidos tem o nome de W8BEN e podemos preenchê-lo diretamente na plataforma da XTB, que é uma das corretoras que mais facilita todo este processo de, digamos, conformidade com a lei portuguesa e na qual podem criar conta através do primeiro link na descrição. Se já a utilizarem, tiverem investimentos em empresas ou ETFs ou fundos cotados em bolsa americanos, receberem dividendos e quiserem evitar esta dupla tributação, o preenchimento do formulário é fácil. Basta para isso abrirmos a aplicação da XTB, clicarmos nos três pontinhos do canto inferior direito, depois o meu perfil, andamos para baixo e selecionamos Iniciar preenchimento do formulário W8BEN. Depois é responder a estas perguntas que nos fazem. Na prática, o que vai acontecer é que, em vez de nos reterem na fonte os 30% típicos dos Estados Unidos e termos de esperar pelo crédito de imposto correspondente aos 2% que nos são devidos, vamos apenas reter 15% e pagar os 13% em falta a posteriori, a quando da entrega da nossa declaração de IRS. No seguimento da ativação destas convenções, a única coisa que falta para garantir que estamos em harmonia com as nossas obrigações fiscais e que recebemos o excedente pago ou que pagamos o valor de imposto em falta é o preenchimento do anexo J da declaração de IRS, correspondente aos rendimentos obtidos no estrangeiro. Aqui vamos ter de discriminar os dividendos recebidos e os impostos já pagos em cada país, por forma a que a autoridade tributária possa deduzir o montante pago no estrangeiro ao montante devido em Portugal, acertando assim as contas do que nos falta pagar ou receber. Relativamente ao preenchimento do anexo na prática, não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente não aponto os dividendos que vou recebendo ao longo do ano, muito menos a percentagem retida em cada país. Felizmente, há várias corretoras que fazem este trabalho por nós e nos dão um resumo anual das transações, mencionando os países e as respectivas retenções realizadas. No caso da XTB, este documento está disponível na versão web da plataforma. Vamos ao site, fazemos login na conta e clicamos nas três linhas no canto superior direito. Seguimos para onde diz a minha conta, documentos, e aqui vamos encontrar, entre outros, um fecheiro com o nome XTB Dividends 2022. Só temos de fazer download do fecheiro, abri-lo e copiar as informações que lá estão, já detalhadas para o anexo. Quando o intermediário financeiro não apresenta sede fiscal em Portugal, mesmo que os títulos onde investimos sejam portugueses, a retenção na fonte cá à partida não vai acontecer e por isso convém declarar os dividendos na declaração de IRS, novamente através do anexo J, para garantir que cumprimos todas as nossas obrigações fiscais. A ideia com que fiquei depois da minha pesquisa é a de que há exceções a esta regra, só que é tudo muito pouco claro. Mas pronto, o raciocínio aqui é: o meu intermediário financeiro é estrangeiro, quem me paga os dividendos é ele, não passa nada por cá, portanto declaro no anexo J o referente a rendimentos obtidos no estrangeiro. Relativamente aos ganhos de capital ou mais-valias, é significativamente mais simples do que os dividendos porque não há nada a considerar. Temos sempre a obrigação de declarar as participações vendidas ao longo do ano, independentemente da localização da empresa em que investimos e da sede da corretora que utilizamos. Para o fazermos, temos de preencher na declaração do ano em que efetivamente vendemos títulos, o anexo G se tratar de empresas com sede fiscal em Portugal, ou o anexo J para as com sede fiscal lá fora, discriminando os títulos vendidos,
o valor pelos quais foram adquiridos e alienados e ainda os custos, diga-se as comissões incorridas em ambos os processos. O cálculo das mais-valias consiste no valor da venda, subtraído da multiplicação do valor de aquisição pelo coeficiente de correção monetária, um multiplicador atualizado anualmente que ajusta o nosso ganho em função da inflação e da consequente desvalorização da moeda entre o ano da aquisição e o ano da venda, subtraído dos custos efetivos em que incorremos. Se tivermos a conta standard da XTB, por exemplo, até aos 100.000 euros não são cobradas comissões de compra ou de venda de ações e de ETFs, de modo que não nos vamos ter de preocupar com esta última parcela. Uma nota extremamente importante é que só pagamos impostos sobre o lucro, ou seja, quando o saldo global entre as mais-valias e as menos-valias for positivo. Por isso mesmo devemos sempre declarar não só os ganhos, como também as perdas com vendas de participações. Para que tudo isto faça mais sentido, vamos a um exemplo prático. Imaginemos que em 2021 comprei uma ação por 100 euros e, como foi pela XTB, não paguei comissão de compra. Passado um ano, em 2022, vendia por 120 euros, novamente sem nenhuma comissão. Tendo em conta esta diferença e o coeficiente de desvalorização para o ano 2021, que é de 1, o valor da mais-valia será de 20 euros. 120 menos 100 vezes 1 menos 0. Só que, por outro lado, imaginemos que também tive uma perda de 10 euros proveniente de uma outra ação comprada por 110 euros, vendida por 100 euros no mesmo período. Se não tivesse declarado esta menos-valia, pagaria 5,60 euros em vez de apenas 2,80 euros, correspondentes a 28% dos 20 euros ganhos, subtraídos dos 10 perdidos. Caso a perda tivesse sido superior ao ganho, neste exemplo acima de 20 euros, nem sequer pagaria nada. Para a nossa conveniência, a grande maioria das corretoras disponibiliza-nos um documento com o resumo das nossas transações, uns de mais fácil navegação que outros, e como vos disse, a XTB neste campeonato está mesmo muito avançada. Para o obtermos, se tivermos conta por lá, acedemos através do computador, clicamos nas 3 linhas do canto superior direito, a minha conta, documentos, e a única diferença é, em vez de fazermos download do fecheiro com o nome Dividends, selecionamos o que tem o nome IRS 2022. Logo na primeira página dão-nos algumas indicações do que devemos fazer e mais abaixo estão as tabelas já organizadas, prontas a ser transpostas para os anexos. Se entretanto quiserem também saber como funciona em detalhe o IRS, recomendo que vejam de seguida este vídeo a aparecer agora no ecrã. Por hoje é tudo. Se gostaram, não se esqueçam por favor de um gentil clique no botão do gosto. Faz toda a diferença. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.